Olá, meu povo, como vocês estão? Espero que bem. Bom, aqui já tá chegando o verão, já estamos assim com blusas de alcinha. Eu tô de rabo, confesso que eu não gosto de gravar vídeo de rabo, mas teve que ser porque eles já estão a 33 graus. Mas enfim, não vou ficar reclamando porque o inverno também é bem ruim. Eu prefiro o verão, mas enfim. Vamos lá. No vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas. Tiveram muitas perguntas nos últimos vídeos e aí eu achei mais fácil vir aqui no gravar um vídeo respondendo todas essas perguntas. Então, assim, se você ainda tem dúvida, continua mandando lá que eu vejo os comentários dos vídeos anteriores, vou ver os comentários desse vídeo aqui também para estar respondendo vocês. Bom, em relação ao último vídeo que eu postei que foi sobre o alojamento aqui em Portugal, se você ainda não viu, vou deixar um card aqui em cima, ainda não sei qual lugar vai ficar, para que você veja, porque às vezes você tem alguma pergunta em relação ao alojamento que eu já respondi nesse vídeo que tá aqui em cima, tá? E bom, a primeira pergunta vai ser justamente uma pergunta que veio nesse vídeo, que foi uma pergunta sobre a minha reserva, de quanto tempo foi a minha reserva. Bom, quando eu fui aplicar para o visto, eu coloquei que, se eu não me engano, eu estaria chegando em Portugal no dia 10 de outubro, se eu não me engano foi isso. E aí eu fiz a minha reserva durante 15 dias, então do dia 10 até o dia 25 de outubro, fiz numa pousada aqui em Vila Real, essa reserva. E aí, acho que quando foi lá pelo dia 7 de outubro, eu cancelei essa reserva. Era uma reserva que eu poderia cancelar, acho que até 24 horas antes. Então, gratuitamente, eu cancelei essa reserva lá no dia 7, mas era ali do dia 10 ao dia 25, que eram cerca de 15 dias de duração a minha reserva no Booking. Bom, a Mabi me pediu para fazer um vídeo para ajudar a preencher o documento do visto, o formulário de visto. Mabi, vou tentar fazer o seu vídeo, tá? Eu vou ver de que maneira certinha eu vou conseguir gravar isso. Mas já, se alguém também tiver alguma dúvida sobre esse preenchimento de formulário, deixa aqui embaixo, porque assim eu consigo me organizar melhor, roteirizar melhor esse vídeo, para estar preenchendo e respondendo já as dúvidas de vocês em relação ao formulário do visto, tá? E falando sobre visto, a gente teve aqui uma pergunta sobre visto, que é a seguinte: sei que as regras para a comprovação financeira do mestrado é diferente para o curso profissionalizante. Você saberia dizer se aplicar com sponsor teria problema para aprovação do visto? Bom, entendo que o sponsor seria tipo um patrocinador. Tipo assim, se você tivesse, sei lá, o seu marido, ou seu pai, ou sua mãe, alguém da sua família te bancando aqui em Portugal. Eu acho que não tem problema na aprovação do visto. Eu, inclusive, quando fui aplicar para o meu visto, apesar de não ser necessário comprovar renda, comprovação financeira, se você tem um patrocinador ou não, eu enviei os extratos dos 3 últimos meses, dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, e enviei tudo isso junto no visto, apesar de saber que isso não era necessário. Eu tinha ligado na VFS, eu sempre falo errado. E aí eu tenho medo de estar falando palavrão. Enfim, liguei lá na AV, sei lá das quantas, e perguntei se eu teria que enviar. E eles me falaram que eu não teria que enviar nada, porque de acordo com o que estava escrito lá, não era no formulário não, era uma lista de preenchimento de itens lá, falava que eu não precisava, mas que se eu quisesse mandar, eu mandava. Então, eu acabei mandando sim, como se os meus pais fossem os meus sponsors. Então, tipo assim, entendendo que sponsor seria tipo patrocinador, hein? Então, sim, eu acabei enviando, mas eu sabia que não era necessário. Porém, para me assegurar que o meu visto teria mais chances de ser aprovado, eu acabei enviando. Em relação ao curso profissionalizante, eu não sei se isso vai fazer alguma diferença. Pode ser que faça, pode ser que não faça. Eu não tenho experiência em relação ao curso profissionalizante em si, então eu acho que assim, para desencargo de consciência, não custa nada mandar os extratos dos 3 últimos meses. Eu acho que isso pode até às vezes ajudar ali a aprovação de alguma maneira. E em relação à mesma pergunta, ao mesmo assunto ali, em relação à comprovação financeira, você apresentou o extrato de valor para o tempo todo de mestrado? Não, gente, não apresentei valor para o tempo todo de mestrado ali, não. Era o valor que tinha ali na conta e pronto. Eu não apresentei valor que ia dar, por exemplo, para os 2 anos de mestrados, nem o valor da propina toda, porque a propina aqui ela é dividida tipo assim, ó. A propina, no caso, é a mensalidade, né? Que eles chamam. Propina é igual a mensalidade aqui. A mensalidade total, a mensalidade anual, pelo menos a minha, é 1.019 euros. Essa mensalidade eu posso pagar ela total ou eu posso pagar ela dividida em 10 prestações.
de 101,90. Então, assim, eu não tinha que ter o valor, os 1.019 euros na minha conta quando eu apliquei para o visto, nem quando eu fiz a minha candidatura. Eu simplesmente mandei o que eu tinha lá na conta, aquele meu extrato mesmo, e deu tudo certo. Não apresentei nem isso, nem quando fui no agendamento na ANIMA, quando eu cheguei aqui. Apresentei simplesmente o valor que eu tinha na conta, tá bem? Não apresentei, apresentei, como eu disse na pergunta anterior, dos 3 meses anteriores. Não apresentei, de 2 anos anteriores. Simplesmente os 3 meses anteriores. E nem tinha também o valor para, não só da propina toda, de um ano todo, como também não tinha um valor, de gasto com aluguel todo, nem nada disso. Bom, qual foi sua linha do tempo? Data de solicitação do visto, data de compra das passagens e data de chegada em Portugal. E quando o visto chegou? Eu solicitei o visto no dia 16 de setembro, no dia 7 de outubro, se eu não me engano, eu recebi uma mensagem falando que o meu processo de visto tinha sido concluído. Porém, eu só fui tentar receber ele no dia 8, mas ele ainda não tinha chegado na minha cidade e só consegui receber ele no dia 9. Lembrando que eu paguei aquele envio expresso. E aí no dia 9, que eu abri, que eu até gravei a minha reação aqui, vou deixar o card desse vídeo aqui em cima. E aí eu recebi esse visto e aí eu planejei ali a minha viagem. No dia 10, no dia seguinte, eu comprei a minha passagem para o dia 20 de outubro, porque era o que, economicamente falando, estava mais viável naquele momento. Eu comprar a passagem ali para 10 dias depois do que comprar a passagem para antes. Assim, eu teria perdido ali mais ou menos um mês de aulas, já que as aulas tinham começado no dia 16. Então, foi o que eu consegui de uma maneira que fosse mais rapidamente e mais economicamente falando viável para que eu viesse aqui para Portugal. Eu vim então no dia 20, que se eu não me engano era um sábado, peguei um voo noturno, cheguei aqui na manhã do dia 21. Cheguei em Lisboa, fiz uma escala para o Porto, que eu, como eu estou em Vila Real, que é o norte de Portugal, era mais fácil eu vim direto para o Porto do que direto para Lisboa. E aí comprei pela TAP a minha passagem e fazia essa escala em Lisboa direto pro Porto. Foi tranquilo, não teve muita coisa assim nem nada. Em Lisboa também na imigração foi tranquilo. E bom, cá estou. Consegue continuar morando depois que o curso acaba? Eu acredito que sim, principalmente se você já estiver empregada no final do seu curso, no final do seu mestrado, se você já tiver algum emprego ou se você tiver um emprego em vista, você consegue sim continuar morando aqui em Portugal. E aí eu sei que você tem que fazer uma tramitação na ANIMA, mas eu não sei te falar exatamente qual tramitação é essa, se tem que pagar alguma coisa, quais os documentos necessários. Mas eu sei de pessoas que ficaram aqui após o mestrado trabalhando sim. E a última pergunta aqui é: a VSF não pede o comprovante de alojamento? Não me pediu o comprovante de alojamento não, tá? Eu só coloquei lá no formulário do visto o nome, o endereço e eu acho que eu coloquei e-mail, não sei se eu coloquei telefone da pousada onde eu tinha feito a reserva. Mas até então eu não mandei comprovante de alojamento nenhum para VFS, tá bem? Bom, meu povo, eu acho que isso é tudo. Deem like se vocês gostaram do vídeo, se eu respondi alguma dúvida que vocês tinham. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode deixar aqui embaixo que eu vou fazendo mais vídeos e respondendo para vocês. E é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo.